Apesar de terem trabalhado até 1 da manhã de hoje, quer dizer, já na madrugada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não vai correr, por exemplo, os erros de ontem, que acabou que os trabalhos só começaram à noite, já por volta de 9. Então, hoje, Luciano, a ideia é que o debate, a sessão seja aberta na Câmara já pela manhã, 9 horas. 10h30, ele já prevê colocar, então, o início dessa votação. Para quê? Para que seja votado o texto base, pelo menos a ideia é essa, a votação do texto base da reforma ainda pela manhã e de tarde já entra então a votação dos votos em separado, ou seja, dos destaques em separado, que são as emendas, aquilo que for apresentado depois pelos parlamentares. Essa, pelo menos, é a ideia, porque, naturalmente, ainda vai ter as tentativas de obstrução da oposição. É comum, como a oposição ontem tentou até elevar a madrugada a esse debate e acabou sendo derrotada. Naturalmente, Luciano, que esse indicativo dos números até agora são muito favoráveis à aprovação da reforma da Previdência. Tem críticas sobrando, tem recuo, tem notícia boa para as mulheres. Na realidade, de última hora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conseguiu mudar pelo menos 3 pontos importantes no que diz respeito às mulheres, principalmente a questão da maternidade, da licença maternidade, no que diz respeito, por exemplo, ao tempo mínimo de contribuição e também, Luzenor, outro ponto que ele considerou importante, que é a questão daquele tempo que a mulher tinha, por exemplo, a Câmara, o que estava o projeto prevendo? Que elas tinham, nessa fase de transição, que começar a contar a partir dos 20 anos. Ele reduziu esse tempo de começar a contar o tempo de transição que as mulheres que já estão hoje contribuindo para a Previdência Social, elas passam a contar a partir do tempo mínimo de 15 anos de contribuição para a Previdência. Ou seja, jornalista Beto Almeida, pelas regras que saíram da comissão especial, as mulheres poderiam se aposentar com a contribuição ao longo de 15 anos, tendo a partir do 15º ano, ao pedir a aposentadoria, um benefício correspondente a 60% do valor integral do que elas ganham. E o valor mínimo para homens e mulheres que contribuírem por 15 anos, no caso as mulheres, e 20 anos os homens, é de no mínimo o salário mínimo. Exatamente isso. E a partir daí tem essas outras regras. No caso das mulheres, tem esse acordo que o jornalista Beto Almeida acabou de falar. Pelo texto do relator Samuel Moreira, as mulheres teriam o direito de se aposentar com 15 anos de contribuição, mas só alcançaria 100% do benefício após 40 anos de contribuição. Pelo acordo, as mulheres alcançarão 100% do benefício após 35 anos de contribuição. Para os homens, será preciso contribuir por 40 anos para obter os 100% do benefício. Exatamente. Alguma dúvida nesse ponto, jornalista Beto Almeida? Não, e são pontos realmente importantes, é vitória das mulheres, houve a pressão nesse sentido, e eu acho que aí não muda a essência da reforma, dá-se um ganho a mais para as mulheres, que têm sim uma atividade muito diferenciada em relação à prática e comparando ela com os homens, por exemplo, do mercado de trabalho. Justa, Beto Almeida, essa mudança que, creio eu, sem dificuldade, será aprovada hoje pelo plenário da Câmara Federal, porque as mulheres têm sim uma jornada muito mais extenuante, desgastante do que nós homens. Então, as mulheres merecem sim essa conquista. Exatamente, Luciano. E outro ponto também que eu falei, que é essa questão da idade, aliás, da idade não, da aposentadoria, né, da pensão das mulheres. Ou o que se previa, Luciano? Que elas teriam também uma redução no valor da pensão paga. Há uma alteração também que está sendo discutida para ser incluída, para melhorar, para minimizar essa questão do impacto das mulheres que ficam viúvas e que vão passar a receber pensão de seus maridos. Jornalista Beto Almeida, no viés político em si, a votação da reforma previdenciária também deixa algumas vertentes de interpretações no movimento deflagrado por deputados federais que querem mais verbas. Ontem, durante o nosso comentário, o nosso bate-papo político, eu falava sobre a legitimidade dos deputados federais cobrarem do governo federal uma contrapartida pela atuação no Congresso Nacional. Não é uma contrapartida do ponto de vista pessoal. Repito, eu defendo que quando os prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias do interior do Ceará, por exemplo, da região metropolitana, pressionam os deputados federais, esses parlamentares se sentem na obrigação e têm o dever moral de chegar ao governo federal e cobrar a liberação das verbas de emendas parlamentares. Isso não significa barganha pessoal, é uma
Cobrança que está sendo feita também pelos moradores dos municípios. Condeno sim a barganha quando é feita pelo interesse pessoal, para quem está ou por quem está olhando pelo próprio umbigo. Porque ao longo dessa terça-feira, Beto Almeida, ficou a discussão que o governo só conseguiria ampliar o número de parlamentares favoráveis à reforma previdenciária se abrisse mais os cofres. E eu vejo, Zenô, críticas aí, inclusive do PT, que está ameaçando entrar com uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro, acusando do toma lá da cá, da velha prática, do uso das emendas parlamentares como moeda de barganha política e financeira junto aos deputados. Vamos estabelecer aqui algumas coisas. Primeiro, essa questão das emendas parlamentares, elas não são ilegais. Elas estão previstas, inclusive estipuladas no orçamento da União. E essas emendas, quando os recursos são liberados, o nosso ouvinte pode pensar que essas emendas vai para o parlamentar. Não é para o parlamentar. As emendas, elas já têm destinação. Elas vão para os municípios, as bases eleitorais dos parlamentares. O que é realmente recriminável, você pode até questionar, é que o governo sustenta, segura essas emendas e solta na conveniência política deles. Agora, eu vejo... na conveniência política do governo que os deputados federais vão para cima, tudo bem. Exatamente. Na hora da dor de barriga, o governo tem que tomar o que remédio. O que eu vejo de hipocrisia nessa cobrança do PT? É que essa prática o PT conhece bem, porque foi useiro e vezeiro no governo Lula e também no governo Dilma. Como também o PSDB, todas as siglas. Vamos estabelecer, ninguém aqui é santinho, todo mundo aqui cometeu e comete esse tipo de prática política, todo mundo aqui faz uso das Beto, emendas. Que não tem ilegalidade, não tem imoralidade, não tem. Nesse aspecto das emendas parlamentares, sou a favor dessa cobrança e dessa pressão.